para nós é uma peça fundamental na vida da igreja. A igreja de Jesus, ela se confirma na terra, ela é conhecida entre os homens, quando Jesus disse que nós devemos amar-nos uns aos outros, para que o mundo creia que Jesus foi enviado a esse mundo. Eu quero ler com vocês o que está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 23 a 25. Hebreus 10, 23 a 25. Tá aí na versão que eu tenho aqui, começa com: apeguemo-nos com firmeza. Deve ser a NVI ou a NAA, uma das duas. Não? Então tá bom. Eu vou ler com vocês o que está aqui então. Do 23 ao 25. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia com D maiúsculo, é um dia especial. Paulo, por favor, de pé, ore por nós, amém? Você lembra o nome dela? Lucy. Isso, amém. Vamos ficar de pé mais uma vez. Ficamos em pé diante do Senhor. E eu vi que o casal saiu ali, né? Eles devem estar numa certa aflição. A aflição deles precisa ser a nossa também. Amém? Se coloque no lugar deles. Nós vamos orar por eles agora. Amém? Pai, nós mais uma vez estamos diante do Senhor. Estamos diante de Ti, Senhor, para interceder pela vida da Daniela, do Jefferson, Pai, pelos familiares deles. Nós estamos diante do Senhor, porque o nosso braço, Pai, ele não tem capacidade, Deus. A nossa voz, ó Deus, não tem capacidade, nada que nós possamos fazer. Mas nós estamos diante do Deus que criou os céus e a terra, aquele que nos criou e tem o poder da vida em suas mãos, Pai. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor venha trazer, ó Deus, o conforto, o consolo, as ferramentas, os médicos, aquilo que for preciso, Senhor, que o Senhor agora, Pai, esteja, pelo poder, ó Deus, dessa intercessão, ó Deus, que nos colocamos agora no lugar deles, Senhor, sofrendo, ó Deus, as aflições deles, ó Pai, pedindo, Pai, atende, Pai, o clamor deles agora. Senhor, que eles tenham, Senhor, um fim de noite, Pai, uma madrugada, Pai, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, e nós também, Pai, possamos Te agradecer, porque o Senhor, ó Deus, tem nas Tuas mãos o controle de todas as coisas. Apesar da glória que o Senhor tem, o Senhor se importa conosco. E a paz que excede todo o entendimento, Pai, ela guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Que assim seja, Pai, na vida dessa família, que assim seja na nossa vida, que assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Então, Paulo, agora ora pela mensagem. Amém. Meu Deus, obrigado, Pai, porque tudo que já fizemos até aqui,
Obrigado, Paulo. Irmãos, eu mandei para a maioria de vocês o texto desse sermão aqui. Nós tínhamos separado alguns trechos em que o tema uns aos outros estava ali claro, e a gente ia, no decorrer dos domingos, a gente ia falando sobre esses textos, né? Mas esse texto em especial, hoje eu fiz escrevi alguns pensamentos a respeito dele e mandei para vocês. Mandei para todo mundo que pudesse ler. Talvez uns 5 minutos você consiga ler esse texto todo. Mas eu vou pregar sobre ele. E lógico que não vai ser 5 minutos, né? Foi hoje à tarde, eu parei para ler esse texto, né, antes de vir pregar, e escrevi algumas coisas que me vieram à vista aqui ao coração. Você consegue deixar todo o texto aí numa tela só? Muito bem. O texto começa dizendo para nós mantermos-nos firmes, ou manter firme a esperança que professamos. Irmãos, vocês percebam que a palavra de Deus, se você meditar no texto com profundidade, você começa a fazer perguntas para o texto e questionar algumas coisas. Por exemplo, o texto está dizendo para a gente, para nós nos apegarmos, né? Ou mantermos firmes nessa esperança. Aí a primeira pergunta que vem: qual é essa esperança? Importante que cada crente, quando lê a palavra de Deus, ele medite no que ele está lendo. O que é meditar na palavra de Deus? É você ler o texto e perceber se você está compreendendo o texto. O texto está dizendo assim, que nós temos que nos apegar com firmeza à esperança que nós professamos. Qual é a esperança a qual você professa? Você consegue responder assim? Pá! Você sabe qual é, mas as palavras, né? A formulação da resposta, né? Não vem assim de pronto, né? Mas a gente ajuda, né? A gente ajuda. Qual é a esperança que nós professamos e que nós nos mantemos firmes nela? É a esperança de que quando chegar o dia do Senhor, aquele dia, com D maiúsculo ali, é a esperança de que quando chegar o dia do Senhor, nós estaremos seguros, porque o nosso grande sacerdote, Jesus Cristo, já nos tem aberto um novo e vivo caminho de reconciliação com Deus Pai, que por sua vez não se lembra mais dos nossos pecados. A nossa esperança é que quando o Senhor Jesus voltar, nós não seremos confundidos com esse mundo. O seu nome está escrito no livro da vida. E Deus sabe o nome de cada um que está escrito naquele livro. A nossa esperança é que nós temos um escudo, que nós somos protegidos, nós estamos nas mãos daquele que tudo pode. A nossa esperança é que nós temos em Cristo vida eterna garantida por toda a eternidade. Aquele hino Maravilhosa Graça, né? É um hino maravilhoso, maravilhosa graça. Ele diz assim: estou salvo com a verdade por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. E se tivesse uns crentes aqui, eles diriam glória a Deus. Irmãos, me ajuda aí quando estiver pregando, tá bom? Se eu disser uma verdade que você concorda, você fala assim, amém. Se você ouvir uma verdade que alegra o seu coração, você fala assim, glória a Deus, aleluia. Me ajuda aí, amém? Quem prega sabe do que eu estou falando. Uma segunda pergunta, né? Por que nós podemos nos apegar com firmeza a essa promessa? O verso 23 ele responde claramente. Ele responde porque aquele que prometeu é fiel. Viu? Por isso nós podemos nos apegar a essas promessas com firmeza, porque quem prometeu é fiel.
Ele não falha, Ele não deixa de cumprir o que Ele prometeu para nós. A nossa segurança, irmãos, ela não está, sabe, a gente fica assim, a gente vai dormir mais tranquilo quando a gente olha a nossa conta bancária lá, e você olha a tua planilha. Todo mundo tem planilha aqui, né? De controle de gasto, né? Mas precisa ter. A gente vai dormir tranquilo quando a gente olha a nossa planilha, está tudo pago. Aí você olha o saldo da conta corrente, tem lá pelo menos R$200 positivo. Aí você dorme, né? Que nem um bebê, né? Mas a nossa alegria não pode estar nisso. A nossa alegria, ela está no nome do Senhor Jesus, né? A minha esperança está no Senhor, né? Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Amém? Dele vem a minha esperança. Olha isso. E essa esperança, irmãos, essa esperança, ela não pode falhar. Essa esperança que não pode falhar, ela nos dá alegria, ela nos dá motivos para que nós pratiquemos o amor e as boas obras. Irmãos, aquele que não tem esperança, ele não tem motivação para coisa nenhuma. Concorda comigo? Aquele que, por exemplo, trabalha na agricultura. Quem já trabalhou na agricultura aqui? Quem já, sei lá, trabalhou em qualquer tipo de obra pesada, sabe que ele faz isso porque ele tem esperança de que aquilo dê resultado, dê fruto. Não é isso? Quem sai chorando e lançando a semente, debaixo dos calores do dia, debaixo das chuvas ou debaixo de qualquer situação, ele faz isso porque ele tem esperança que aquela semente vai dar resultado. E quando, irmãos, nós não temos esperança no amanhã, quando nós não temos esperança da glória eterna, nós não sentimos motivação para praticar as boas obras e o amor. Tudo ao nosso redor tem assim uma força de tanta oposição contra nós, que parece que não vale a pena a gente fazer coisas boas. Não vale a pena você, por exemplo, veja só, no próximo sábado, nós temos um evento aqui. Nós temos um evento aqui que é para a glória do reino de Deus, para tirar alguém do reino das trevas e trazer para o reino do Filho do amor de Deus, no reino da luz. O que me incentiva a contribuir com esse trabalho? O que me incentiva a oferecer alguma coisa, seja da ordem financeira, seja da ordem espiritual, de orar por isso? O que me incentiva a estar aqui presente para apoiar os irmãos, a ajudar os organizadores no trabalho de evangelismo? O que me incentiva a isso? O que me incentiva a dizer para alguém, olha, o reino de Deus está próximo, e você precisa conhecer Jesus, porque se você não conhecer Jesus, e se você morrer, deixar esse mundo sem Cristo, você vai ter que encarar a ira de Deus. O que me motiva a fazer isso? É a esperança que eu mantenho viva no meu coração, porque se eu creio verdadeiramente, que tanto os grandes quanto os pequenos vão ter que encarar o juiz, e que esses grandes e pequenos, eles envolvem pessoas que estão ao meu redor, pessoas com quem eu falo, converso todos os dias. Eu preciso entender que eles vão encarar o juiz. E isso é uma coisa grave, isso é uma coisa terrível. A Bíblia fala que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, se nós amamos alguém, nós precisamos avisar essa pessoa de que esse dia vai chegar. Mas se eu não tenho esperança, irmão, se eu não vivo uma vida de esperança, se eu não vejo, como nós cantamos aqui, que já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, se eu não creio nisso de fato, isso para mim é só uma canção,
Se aquilo que nós pregamos aqui, aquilo que nós ouvimos aqui na igreja são só frases, são só palavras bonitas, são só motivações para nós estarmos aqui meditando. Se eu não crer que isso é verdadeiramente real, eu não vou ter motivação para trabalhar na obra de Deus, né? Então essa esperança que não falha é o nosso incentivo a permanecermos firmes e operosos na obra de Deus. A nossa esperança em Cristo, ela vale a pena. Ela vale a pena sofrer, vale a pena esperar, vale a pena gastar a nossa vida no reino de Deus. Olha, e outra coisa, irmãos, se você vê alguém na igreja que está desanimado, dê uma olhada agora e vê se tem alguém desanimado aqui. Irmãos, dê uma olhada ao seu redor, veja assim, será que tem alguém desanimado aqui? Né? Quando a gente fala isso, todo mundo sorri, eu estou animado, né? Viu? O texto aqui nos diz, no versículo 24, né? Olha o que diz o verso 24: importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Veja só, querido, como que eu posso incentivar alguém se eu não estou incentivado? Como que eu posso levar alguém ao ânimo se eu estou desanimado? E nós não temos opções. A palavra de Deus está dizendo para a gente fazer isso. A gente tem duas opções, né? Ignorar isso aqui. A gente pode ignorar. Vou fazer de novo, vou colocar de outra forma, né? Eu falei assim, nós podemos ignorar, né? Agora eu vou colocar um ponto de interrogação no final. Nós podemos ignorar essas coisas? Não podemos ignorar. E se nós não podemos ignorar, nós precisamos olhar pela nossa vida. Como nós pregamos domingo passado, cujo texto começava assim: cuidado para que vocês não tenham um coração perverso, um coração endurecido, que se afaste de Deus. Sabe quando um coração se torna perverso e endurecido? É quando ele se afasta de Deus. E sabe o que nos afasta de Deus? A desobediência à voz de Deus. A desobediência a Deus, o pecado nos afasta de Deus. Então, irmãos, a gente pode olhar para tudo isso aqui como uma opção. Pastor Sérgio, você resolveu ser pastor, mas eu não. Até parece que eu resolvi ser pastor, né? Até parece que eu não estava saindo do salão de culto, o outro pastor olhou para mim e falou assim: eu vou te ordenar pastor. Eu arregalei o olho assim, eu falei, eu ia dizer assim, não dá para ser, não posso ser pastor. Eu já chamei um irmãozinho aqui e falei assim, eu vou ordenar você pastor. Ele falou assim, não, eu não quero não. Tem pessoas, irmãos, que desde criança querem ser pastores. Tem crianças que desejam ser pastores. A gente vê jovens indo para o seminário com 19, 18 anos. Mas grande parte dos pastores não queria ser pastor. Agora eu vou te falar um negócio. A responsabilidade que eu tenho como pastor, eu tenho dito aqui o tempo todo, que vocês também têm tanto quanto eu tenho. Sabe por quê? Porque nós não podemos ignorar essas coisas. A função do pastor é cuidar da vida espiritual da igreja, né? Essa é a função primordial do pastor, é cuidar das almas, como eu vou repetir aqui o que eu já disse ontem, e a irmã Daniela não está aqui, eu estou sempre trazendo uma palavra que eu escuto dela. Ela falou o seguinte, olha, existem crentes na igreja que são úteis, existem irmãos que são úteis, mas se nós olharmos para essas pessoas apenas como pessoas úteis,
nós vamos esquecer que elas têm um coração e que elas têm uma alma que precisa de atenção e precisa de cuidado. Não tem, irmão, coisa pior na igreja do que a gente abraçar um irmão. Oh, você é muito importante aqui, mas só por causa da utilidade dele. Tem gente, irmãos, que aparentemente, tá? Não são úteis. Aparentemente não são úteis. Por que não são úteis? Porque ele não toca, ele não canta, ele não trabalha na mídia, ele não sabe produzir um vídeo, né? Ele não sabe formular um sermão, ele não sabe dar uma aula, ele não sabe liderar um grupo. Então a gente acha que ele não é tão útil. Irmãos, ninguém aqui é médico não, né? Ninguém aqui é médico. Dentro do seu corpo, existem órgãos que você nem sabe que existe. Você nem sabe que ele existe. Mas ele tem um papel importante na sua existência. Viu? Tem pessoas que você acha que não são úteis, mas no dia que essa pessoa morrer, no dia que essa pessoa deixar de orar por você, você vai perceber que alguma coisa na engrenagem da sua vida parou de funcionar, e você nem sabe quem era. Então, eu sempre uso o exemplo do Paulinho aqui, porque a gente fala dele, ele nunca se ofende, né? Muita coisa que nós vemos aqui, foi ele que pagou do bolso, foi ele que furou com a mão dele, foi ele que instalou, foi ele que subiu no andaime, correu riscos, usou a força do braço dele, e muitos irmãos aqui nem sabem disso. Ele é útil? Ele é útil, mas existe um contexto na vida dele que você precisa conhecer. O contexto da vida, do filho, dos filhos, né? O contexto da vida profissional dele, da família, a gente precisa conhecer. Mas eu não posso chegar na casa dele e deixar ele pior do que ele estava quando eu cheguei, né? Eu preciso chegar lá com o meu coração animado, aquecido. Eu preciso chegar lá com uma palavra de Deus para ele. Eu preciso chegar lá na autoridade do Senhor Jesus, e não na minha autoridade. Eu preciso chegar lá para animar o irmão, e para isso eu tenho que estar animado. Para isso eu tenho que olhar pela minha vida, né? Eu preciso buscar o Senhor para poder compartilhar o que eu possa ter recebido dele. Amém, irmão? Se alguém entre nós está desanimado, precisamos nós estar animados para animar uns aos outros. Amém? Eu conheci um pastor que toda vez que eu encontrava comigo, ele falava assim: e aí, está animado? Sempre falava isso. Lembra dele? Então, meu irmão, que tal você perguntar para o irmão quando sair daqui: você está animado? Agora você que não está animado, fala a verdade. Fala: não estou. Então eu vou orar por você. Amém? Irmãos, versículo 25. Vocês concordaram comigo que nós não podemos desprezar essas coisas, amém? O versículo 25. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Tem dois tipos de pessoas aqui nesse grupo. Os dois são crentes, os dois são membros de uma igreja. Tem os irmãos que faltam nas reuniões da igreja, que faltam na reunião da assembleia, na reunião da igreja, que faltam nos cultos. E tem os irmãos que não faltam. Os irmãos que faltam, essa palavra diz assim: não falte ao culto. E os irmãos que não faltam ao culto, a palavra diz o quê? A palavra de Deus diz o quê? Encoraje os outros a não faltar no culto.
eu posso fazer isso, mas estou delegando esse poder para vocês, para encorajar os irmãos. Por exemplo, os irmãos que hoje faltaram, podem ter os seus motivos, né? Mas que você encoraje ele a não faltar. Amém? Viu? Precisa ter, olha, você não está se metendo na vida dele. Esse assunto diz respeito a você, diz respeito ao reino de Deus, diz respeito ao seu corpo, à família de Deus, na qual você foi inserido, tá bom? Você não está se metendo na vida dele. Isso é ordem da palavra de Deus, para você fazer essas coisas. Olha só, irmãos, a reunião dos membros do corpo de Cristo é algo muito necessário. É importante nós estarmos reunidos. Os membros de um corpo só são nutridos e vivificados quando estão ligados uns aos outros. Sim ou não? Sim. Se eu cortar meu dedinho, escolhi o dedo errado, né? Mas vamos lá, se eu cortar o meu dedinho e colocar ali na cadeira, eu voltar amanhã, o que aconteceu com o meu dedinho? Necrosou, já era, né? Se ele ficar pouco tempo fora do meu corpo, eu ainda consigo enxertar e talvez ainda tenha esperança para ele, né? Mas se ele ficar muito tempo fora, longe, a tendência dele é definhar e morrer. Por que a igreja tem que estar junta? Por que os crentes têm que estar juntos? Porque nós fazemos parte de um corpo. Nós somos membros uns dos outros, e a vida de Cristo, ela flui através do corpo, através de nós. A vida que flui através da vida da Simone, atinge a vida da Raquel. A vida que flui através da vida do Paulinho, atinge a vida do Adailton, viu? A vida que flui através da vida da Kátia, atinge a vida da irmã Vera, viu? Por isso nós temos que estar juntos uns dos outros. Nós temos que estar colados uns nos outros, nós temos que estar próximos uns dos outros. Nós temos que estar sempre unidos uns com os outros. Porque, veja só, nós temos uma alternativa online. O que é alternativa online? Eu entro no grupo e vejo tudo que está acontecendo na igreja. Ah, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter essa programação. Está aqui uma palavra do irmão, está aqui uma coisa do outro aqui. E muita gente acha que isso aí já é suficiente. Só olhar o que está acontecendo na programação da igreja. Isso é suficiente, irmão? É suficiente você vir uma vez por semana na igreja? É suficiente você vir uma vez a cada 15 dias? Será que é suficiente isso? É suficiente para um religioso. É suficiente para uma pessoa que não entendeu nada. É suficiente para uma pessoa que acha que ele não depende do corpo, que ele pode viver. De que jeito? Olha só, irmãos. Essa alternativa online que nos permite, né, nós ficarmos informados sobre tudo que está acontecendo na igreja, para muita gente é suficiente. Mas não é isso que o Senhor nos manda fazer. Não é isso que Jesus manda a gente fazer. Nós não podemos deixar de nos reunir como igreja. Se Ele quis que nós estejamos juntos, essa é a vontade dEle, e nós não temos o direito de criar outras alternativas, né? Nós não temos direito disso. Olha só, irmãos, é na reunião da igreja que os dons espirituais, eles são compartilhados. É na reunião da igreja que você ouve uma palavra que acerta diretamente no seu coração. É na reunião da igreja que nós somos envolvidos nas disciplinas espirituais. Lembra que eu falei que na vigília, a proposta de uma dinâmica nossa era que nós formássemos duplas e nós orássemos uns pelos outros? Então você que estava na vigília, você foi exposto a uma disciplina espiritual. O que é uma disciplina, irmão? Disciplina é um negócio que você não quer fazer. Disciplina é uma coisa que você não quer passar por ela. Quantos aqui gostam de ser disciplinados, né? A gente não quer ser disciplinado. Disciplina é um negócio que você não quer fazer,
mas precisa fazer. E aí, né, irmão Dailton, nós estamos nessa disciplina, nós dois, nós concordamos que nós iríamos orar um pelo outro, até o mês que vem, pelo menos, né? E na terça-feira, nós íamos jejuar. Agora, quando eu acordo todo dia, e se eu não orava, agora eu tenho um compromisso com o irmão, e eu vou orar por ele. Isso é uma disciplina. Quando você frequenta os cultos, irmãos, você toma ciência, por exemplo, daquilo que está programado para o próximo sábado. E se você é um crente fiel, você sabe que a batalha, ela é mais espiritual do que uma batalha logística. Que entregar um cartão para alguém na rua, não é um ato simples de você pegar um pedaço de papel e dar na mão de uma pessoa. Quando você entrega um papel para alguém e diz uma palavra que seja simples, Jesus tem um plano na sua vida. Se você estiver dizendo isso no Espírito, uma palavra simples dessa quebra o coração de alguém. Um Jesus te ama, cheio do Espírito, quebra o coração de alguém. E quantos acreditam nisso, digam amém. Amém. Pronto. Se nós cremos nisso, nós temos que entender que, por exemplo, quem está na frente disso, quem está na vanguarda disso, quem é o irmão ou a irmã que está na vanguarda disso? A irmã Tatiana, o irmão Joel. Aí nós não vamos pensar neles como crentes úteis, nós temos que pensar neles como irmãos que precisam da nossa ajuda, irmãos que precisam da nossa intercessão. Nisso eu sou exposto a uma necessidade, e agora eu preciso disciplinar a minha vida para poder encontrar um tempo, um horário, abrir mão de alguma coisa, para poder estar um tempo com o Senhor, intercedendo e orando por isso. Amém? Isso quando a gente está no meio da igreja, irmãos, quando a gente começa a andar com as pessoas, começa a visitar um ao outro, nós começamos a criar um elo, uma amizade, uma ligação de amor entre nós, e isso nos leva a nos preocupar uns pelos outros, a levar as cargas uns dos outros, e isso nos leva a orar, né? O que é o contrário, né? Ao contrário dessa disciplina espiritual, olha como é que muitos crentes andam. Aqueles que não querem disciplinas espirituais. Quem não quer disciplina espiritual, ele vem o mínimo possível na igreja. Ele fala assim, não, eu vou ter uma vida individualista. Eu vou orar quando eu quiser, a hora que eu quiser, se eu quiser, pelo que eu quiser. Uma pessoa que não quer ter disciplinas espirituais, ele chama para si a primazia. Sabe o que é primazia? Ele quer estar em primeiro lugar. Primeiro eu, depois os irmãos. Primeiro eu, depois os irmãos. Irmão, se alguém faz isso, ele está desprezando o próprio Deus. Porque não tem como, né? A Bíblia fala, não tem como você dizer que ama a Deus, mas não ama o irmão. Não tem como. O irmão que não gosta de disciplina espiritual, ele adora um repouso prazeroso. Trabalhei, agora estou cansado, agora eu vou descansar. Não, mas tem culto na igreja. Eu vou dormir, estou cansado, eu estou cansado. Você não sabe como é que eu estou cansado. Eu vejo aqui muitas vezes o grande chegar aqui com a farda do trabalho, nem tomar banho para vir para a igreja. Olha só que coisa, irmão. Quero ver para a igreja sem tomar banho. Muitas vezes, eu morava em Santo André, a nossa igreja era no Jabaquara, e eu fazia assistência técnica, encerrei a carreira agora, fazia assistência técnica em toda São Paulo ali, geralmente na região da Vila Mariana, na Avenida Paulista, Ibirapuera. Eu trabalhava naquela região de ônibus ou de táxi. E não dava para ir para casa. Se eu fosse para casa, em Santo André, não daria tempo de eu voltar para o culto.
eu tinha uma mala de ferramentas, eu deixava na mala de ferramentas um sabonetinho e uma toalha de rosto, dentro da mala de ferramentas. E quando eu chegava na igreja, eu era regente do coral, eu tinha a chave da porta, né, a chave do portão e da porta, e eu fazia uma higiene ali necessária, e ficava para o culto. Eu passava naquela padaria que tinha na esquina ali, eu comia um pedaço de pizza, qualquer coisa, e ia para o culto. Então eu acho que eu posso falar com propriedade sobre isso. Né? Então, irmãos, nós precisamos tirar de nós a primazia, tirar de nós essa coisa de eu primeiro. Existem pessoas que estão precisando de você aqui na igreja. Existem pessoas que precisam da tua presença aqui para animar. Simplesmente você está sentado na cadeira aqui, já alegra o nosso coração. Sim ou não? Né? Coisa bonita, né, irmão? Você chegar na igreja e ver que a Kátia está sentada ali, ó. Né? Coisa bonita a gente chegar aqui e ver o Evandro, ver a irmã Vera ali. Você não sabe o peso que tem na vida dos irmãos você mostrar esse interesse. Mas um irmão que não gosta de disciplina espiritual, ele tem uma agenda independente. A agenda dele é independente. Ele tem a agenda dele. Como que alguém pode ser membro de uma igreja, membro, o CPF dele, o nome dele, o endereço dele, data de nascimento, o nome da esposa, no cadastro, registrado no cartório, ele falou assim, eu quero ser membro dessa igreja. E ter uma agenda totalmente independente. Faz sentido um negócio desse? No meu entendimento não faz. Na vista do amor, na vista do reino aonde ele está inserido, na vista do Deus a quem ele serve, na vista dos mandamentos que Deus disse a ele, na vista do texto que nós estamos lendo aqui, a agenda independente não pode existir na vida do crente. Existem demandas da nossa vida, que nem os irmãos precisaram sair aqui. Uma viagem marcada há 3, 4 meses, estou de férias. Não estou falando nada disso. Eu estou falando, né, irmão Joel, com situações normais de temperatura e pressão. Tem tanta gente que pode, mas não quer. E tem gente que quer, mas não pode. Uma irmã ligou para mim hoje à tarde, dizendo para mim, pastor, eu estava procurando um emprego, consegui um emprego, só que esse emprego me impede de estar no culto domingo à noite. Mas olha, pastor, terça-feira eu estou, porque na terça não podia vir, mas agora ela pode. Ela me ligou, falou comigo vários minutos no telefone para dizer, olha, eu não posso vir no domingo, mas terça eu estou lá. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é compromisso uns com os outros, né? Compromisso uns com os outros. Uma pessoa que não gosta de disciplina, ela não gosta de prestar contas. Ela não quer prestar conta, ela não quer dizer para você por que ela fez, por que ela não fez. Ela não quer ser constrangida a ter que dizer o que fez. Irmãos, nós precisamos prestar conta uns aos outros, porque nós somos crentes e irmãos em Cristo, nós somos parte de um corpo só, ou não? Nós precisamos. Se você chegar no irmão e dizer assim, querido, você faltou no culto, você precisa que ele preste contas a você. E se alguém chamar você e dizer assim, irmão, eu senti sua ausência, né? Ou por que você está tão afastado, você poderia ter contribuído de alguma forma. Nós estamos prestando contas uns aos outros. Uma pessoa, irmão, que não quer disciplinas espirituais, ele quer essas regalias e outras regalias, que elas são tão insensatas, que chegam a ser pecaminosas. Por que elas são pecaminosas, irmãos? Porque elas se opõem à vontade de Deus. Se Deus quer que eu viva desse jeito, a minha vida, irmãos, a nossa vida, ela precisa ser
conduzida pela palavra de Deus, sim ou não? A palavra de Deus é que ela tem que orientar as nossas decisões. A paz de Cristo, ela é o árbitro dos nossos corações, né? Só que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, para mim viver de forma digna do chamado que o Senhor me deu, eu preciso caminhar segundo o que está escrito no texto bíblico. E olha, irmãos, nós passamos alguns domingos nesse tema. E eu oro a Deus para que isso seja gravado no coração de cada um de nós, irmãos. Nós precisamos prestar atenção nisso. Nós não podemos mais nos tornar pessoas insensatas, né? Nós precisamos ser pessoas sábias na presença de Deus, né? Então, queridos, essa disciplina espiritual, ela nos ensina a dizer não a nós mesmos. Na hora que eu fui orar pelo irmão Adailton hoje, eu ia fazer outra coisa. Aí eu falei, não vou fazer isso. Eu vou cumprir a responsabilidade que eu assumi com ele. Viu? Aí eu falei para ele, né, terça-feira de manhã, a pessoa levanta da cama, escova os dentes, a gente penteia o cabelo, né, irmão Adailton? Aí está lá a esposa do Adailton, a Nena, lá na cozinha, coando aquele cafezinho. É o cheiro do... É você que coa? Não é não? Aí o corpo fala assim, café, né? Mas a disciplina espiritual diz assim, não, hoje é terça e eu vou jejuar conforme o propósito que nós estabelecemos um com o outro. Viu? A disciplina espiritual, ela fala para você, olha, desliga essa televisão, porque está na hora de você ir para a igreja. A disciplina espiritual fala assim, levanta dessa cama, porque às 9 horas nós temos que estar como igreja reunidos para a glória de Deus, para tomar o café da manhã, junto com os irmãos. A disciplina espiritual diz para você assim, estou cansado, mas tem pessoas que eu amo, que precisam de olhar para o meu rosto, lá naquela igreja. Disciplina espiritual, irmãos, já trouxe muita gente cansada, doente, cheirando mal e com fome para participar dos cultos. Não é não? Isso é típico, irmão, de quem ama a Deus e de quem ama as pessoas, viu? Então Deus quer que nós vivamos o amor de Cristo e longe desses embaraços, né? Longe desses embaraços. A Bíblia diz que nós precisamos olhar para Cristo, né? Autor e consumador da nossa fé, e que nós temos que deixar de lado todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. Que embaraços são esses, irmãos? Embaraços da vida, situações do dia a dia que nós precisamos vencer pela disciplina em nome do Senhor Jesus. Nós temos que vencer essas coisas. Nós temos que, dar nossa vida para Cristo, né? Como é que é isso? Como é que é a canção, né, o grande? Né? Eu estou, e é a Ele, né, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e com alegria. Quantos aqui podem cantar essa canção com o coração aberto, né? E é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, com amor, por amor e com alegria. Irmãos, pensa no que Jesus perdeu por nós. Pensa o que Ele abriu mão por nós. Pensa nos outros irmãos que estão perdendo alguma coisa por causa de nós. Pensa, irmão, na nobreza do Isaac. Um homem nobre. Um homem nobre. Um homem que você passa aqui num sábado à tarde, ele está aí, coberto de areia, de pó. Pensa na nobreza do Paulo, que a gente chega aqui, 4:30 da tarde, ele já está aí, já abriu a igreja, já está com o som ligado.
Pensa na nobreza do irmão Assírio e da irmã Sebastiana, que oram por nós. Eles estão perdendo alguma coisa. E que tal a gente perder mais alguma coisa? Para concluir, os dias estão se passando, tá? No domingo passado nós falamos sobre o tempo que não é nosso. O tempo não é nosso. O tempo que se chama hoje, a gente não sabe que dia que ele vai terminar. Nós não sabemos. Mas os dias vão se passando e o dia do Senhor ele vem se aproximando. É na congregação dos santos que somos incentivados a ser vigilantes. Como você está sendo incentivado agora a ser vigilante. É na congregação dos santos que temos a possibilidade de sermos alertados sobre a nossa maneira de viver. Se estamos vivendo como tolos ou como sábios. É o que você está experimentando agora. É na congregação dos santos que nós somos questionados se estamos salvos da ira ou se somos réus do inferno. Se você não estiver na igreja, você não vai ser questionado sobre isso. Quantas pessoas, irmãos, estão enganando a si mesmas? Elas estão servindo a um Deus que elas mesmas criaram na cabeça delas. Um Deus passivo, um Deus distante, um Deus aleatório, um Deus que não se interessa. Ele é Deus. Quando eu pedir, Ele me dá. Mas depois disso, eu não preciso amá-lo, não preciso obedecê-lo, não preciso servi-lo, não preciso gastar minha vida por Ele. É o Deus que nós criamos. É o Deus que nós idealizamos. E quantos estão enganando-se a si mesmo com isso? Não estão adorando, não estão servindo o verdadeiro Deus. O Deus que é revelado nas Escrituras, o Deus que nós pregamos, a sua palavra está aqui diante de nós. Nós não podemos negar, nós somos conhecedores da vontade de Deus. Nós somos conhecedores do que Ele quer para nós. Nós fomos alertados do que Ele quer para nós. Nós somos alertados que nós fomos chamados não para fazer culto, não para vir à igreja, não para fazer parte de uma igreja, para vir a culto. Não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para eventos como o do sábado que vem. Para isso nós somos chamados. Nós somos chamados para não olhar para o outro irmão como um irmão útil, mas como um coração e uma alma que precisa de cuidados, assim como você também precisa. Não fomos chamados para cantar músicas, nós somos chamados para derramar a nossa vida diante do Senhor. É na congregação dos santos que o Senhor fala através dos seus escolhidos. E é na multidão dos conselhos é onde achamos sabedoria. É no meio do corpo de Cristo. E vou terminar agora. Em 2 visitas que eu fiz ao casal Jefferson e Daniela, eu trouxe 2 palavras que eu refleti aqui na pregação e que me chocaram muito. E que eu quero que choque a vocês também. Quem resiste à disciplina, resiste ao amor de Cristo. Quem olha para alguém só como uma pessoa útil, está desprezando uma pessoa por quem Deus se preocupa e quer usar a sua vida para levar a carga daquela pessoa junto com você. Quem entendeu isso que eu preguei? Diga amém, por favor. Amém. Vamos ficar de pé.
eu peço a você agora, se você creu nessa palavra, se você realmente creu naquilo que nós pregamos, que você tenha um momento com o Senhor agora, um momento pessoal. Confesse para Ele, eu tenho sido isso ou não tenho sido isso, sabe? Confesse para Ele e peça para Ele curar a sua vida, a sua alma, em nome de Jesus. Faça isso agora, um momento seu com o Senhor.